Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Nesta temporada nós estamos estudando sobre o tema Proto-Pentecoste. E neste episódio de hoje vamos falar sobre o Proto-Pentecoste veterotestamentário e suas raízes bíblicas. Acompanhe conosco e seja abençoado por este programa. Na temporada do programa Teologia Viva, nós estamos estudando sobre o Proto-Pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. E como já citamos em episódios anteriores, o Proto-Pentecoste se refere aos antecedentes eventos e experiências espirituais realizadas pelo Espírito Santo que ocorreram no Antigo Testamento e que apontavam, mesmo que de forma indireta, para o enchimento do Espírito que ocorreu no dia de Pentecoste descrito no Novo Testamento, ou seja, um fenômeno pneumático antecipatório ao Novo Testamento. Embora a expressão proto-pentecoste não seja encontrada nas Escrituras, podemos identificar algumas raízes bíblicas e até teológicas no Novo, ou melhor, no Antigo Testamento, correspondentes ao agir deste Espírito Santo, que prefiguram, por meio de faíscas, o que aconteceu de fato no Pentecoste registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Veremos alguns comentaristas e perceberemos que eles citam, inclusive, dons espirituais e apresentam várias ocorrências no Antigo Testamento. Geralmente, esses autores, eles dão exemplos de dons de operação de maravilhas, como Moisés, por exemplo, o dom de profecia nos profetas de modo geral, o dom da palavra da sabedoria, temos o exemplo de Salomão, o dom da palavra do conhecimento, temos o exemplo de Samuel, de Eliseu, dentre outros. O escritor pentecostal e doutor em teologia, Antônio de Palma, em seu livro O Batismo no Espírito Santo e com Fogo, ele vem afirmar o seguinte sobre a obra veterotestamentária e a veteropromessa antecipatória do batismo no Espírito Santo. Abre aspas. O Antigo Testamento é um prelúdio indispensável à discussão sobre o batismo no Espírito Santo. Os eventos acontecidos no dia de Pentecoste, Atos 2, foram o clímax das promessas de Deus feitas séculos antes, sobre a instituição da nova aliança e a inauguração da era do Espírito. Duas passagens são especialmente importantes: Ezequiel 36, do 25 ao 27, e Joel 2, do 28 ao 29. O referido autor ainda explica que a passagem do profeta Ezequiel fala sobre a concessão do Espírito Santo. Ele diz assim, abre aspas, porém dentro de vós o meu Espírito, fecha aspas, o profeta Ezequiel. E comentando sobre isso, o que o Espírito Santo faria, o autor já citado diz que ele habitaria dentro de cada crente, cumprindo-se isso no livro de Romanos, por exemplo, capítulo 8, versículo 9, e versículos 14 a 16, bem como primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, mostrando assim uma ação interna do Espírito Santo. O pastor Antônio de Palma, ele prossegue seu pensamento, dizendo que a profecia de Joel é bem diferente da profecia de Ezequiel. Ela não fala sobre a transformação interior, o estilo de vida alterado ou a atuação interior do Espírito. Em vez disso, o Senhor em Joel diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A narrativa ressalta a ênfase do profeta Joel no derramamento do Espírito Santo. Em Joel, os resultados da atividade deste Espírito são carismáticos, por assim dizer. Em outras palavras, em Ezequiel, ou no profeta, no livro do profeta Ezequiel, estará a promessa da regeneração e habitação do Espírito Santo, uma ação de dentro para fora, enquanto lá em Joel estará a promessa do revestimento de poder, uma ação de fora para dentro. De conformidade com tudo que já foi exposto até aqui, inicialmente é preciso esclarecer algo muito importante. Quando apresentamos a promessa do proto-Pentecoste,
estamos afirmando que existe, entre aspas, apreciações lampejantes, fecha aspas, dos dons espirituais em alguns textos do Primeiro Testamento, os quais, tendo ocorrido de maneira antecipatória, excepcional e até mesmo pontual, servem como uma, entre aspas, base profética, fecha aspas. Ou seja, são acontecimentos registrados como uma exceção, um vislumbre, uma fagulha, uma amostra em forma de um prenúncio do que foi realizado plenamente no Novo Testamento. Embora os dons espirituais já estivessem de alguma maneira em operação, e por que não dizer de maneira pontual e esporádica no Antigo Testamento, e tenhamos muitos exemplos de lampejos dos dons na Antiga Aliança, podemos citar aqui, por exemplo, o ministério de Moisés, de Elias, de Eliseu e outros que foram dotados do dom da fé, do dom da operação de maravilhas, discernimento de espírito, dom de profecias e etc. Nós entendemos claramente que é no Novo Testamento que discorre sobre a doutrina dos dons espirituais com mais amplitude, com mais abundância, o que traz um farto registro de sua ocorrência. Ou seja, podemos sim rastrear a operação dos dons espirituais já no Antigo Testamento, mesmo sabendo que é no Novo Testamento que encontramos estes dons com mais amplitude. Assim como o Espírito Santo, por intermédio de escritores inspirados, nos concedeu pequenos vislumbres dos acontecimentos extraordinários da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, antes que esses acontecimentos ocorressem, o Espírito Santo também nos concedeu pequenas antecipações de Cristo, derramando o seu Espírito no dia de Pentecoste. A hermenêutica reconhece o fato de as Escrituras frequentemente prepararem e anteciparem determinados acontecimentos históricos redentores por meio de acontecimentos que refletem ou prefiguram acontecimentos posteriores. O mesmo pressuposto é válido quanto ao acontecimento do Pentecoste. Essa abordagem hermenêutica nos permite ver como o Antigo Testamento não apenas prefigura, mas também prepara o caminho para os eventos redentores do Novo Testamento. As antecipações do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, encontradas nas Escrituras, demonstram a continuidade do plano divino. Assim, o estudo desses eventos no Antigo Testamento nos ajuda a compreender melhor a plenitude da revelação de Deus e a obra contínua do Espírito Santo ao longo da história bíblica. Ao longo de todo o Antigo Testamento, houve visitas do Espírito Santo de maneira menos visível que apontavam diretamente para a sua vinda gloriosa durante o Pentecoste. Pode-se dizer que, por amor a nós, o Senhor desenhou de antemão um esboço a lápis do Pentecoste em outros acontecimentos, claro, no Antigo Testamento, antes de pintar a versão final, o acontecimento em si, ou seja, o Novo Testamento. Um bom exemplo dessa maneira antecipatória e excepcional, bem como pontual, que as Escrituras utilizam em relação a algumas doutrinas bíblicas, é quando vamos tratar sobre o arrebatamento da igreja e usamos textos do Antigo Testamento. Sempre que pensamos no arrebatamento da igreja, usualmente mencionamos algumas personagens do Antigo Testamento para ensinar o que acontecerá no futuro. Por exemplo, Enoque, Gênesis 5, 24. Elias e Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Como sendo isso um prenúncio, um vislumbre, uma antecipação do encontro que acontecerá com a noiva, ou seja, a igreja e o noivo, Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, bem como primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Esses acontecimentos do Antigo Testamento, como por exemplo citados Enoque, Elias, Eliseu e outros, que são históricos e verdadeiros, de fato podem e devem ser usados sem nenhuma objeção como exemplos verídicos de antecipações veterotestamentárias, de uma verdade mais comentada
no Novo Testamento e que só se concretizará no futuro escatológico, qual seja o arrebatamento da igreja. O arrebatamento de Enoque é uma prefiguração ou um presságio do arrebatamento da igreja. Alguns estudiosos veem nesse arrebatamento de Enoque, antes do dilúvio, um vislumbre da igreja sendo levada para o céu antes da tribulação, que Deus enviará sobre toda a terra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11. Enoque não foi encontrado por seus amigos, que certamente o procuraram, como também os 50 filhos dos profetas procuraram Elias por 3 dias e não acharam. Isso está em 2 Reis, livro 2 Reis, capítulo 2, versículo 17. Assim também procurarão a igreja e não a acharão. Então, do mesmo modo que Enoque, conforme Gênesis 5, 24, Elias e Eliseu, conforme 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, são exemplos do arrebatamento da igreja, isso tipologicamente já na antiga aliança, apontando de maneira antecipatória para aqueles que subirão no rapto da igreja e para os que ficarão no período da tribulação, podemos sim, seguindo essa mesma lógica e sem nenhum problema teológico, usar outras verdades como essas para apontar, mesmo que em forma de um vislumbre, outras doutrinas do Novo Testamento que estão prenunciadas no Antigo. Ainda seguindo essa mesma forma de pensar, o que dizer das pré-manifestações de Cristo no Antigo Testamento? A doutrina da pré-existência de Jesus é claramente estampada no Antigo Testamento, mesmo sendo uma doutrina que só será concretizada no Novo. E vale salientar que não estamos nos referindo às profecias de sua encarnação, seu nascimento, sua morte e sua ressurreição. Podemos citar textos como Gênesis 3:15, Salmos 16:9, Isaías 7:14, também 9:6, Miqueias 5:2, Oséias capítulo 1, versículo 11, dentre outros versículos. Nem muito menos ao que chamamos de símbolos, como o tabernáculo, por exemplo, e seus utensílios, a serpente levantada no deserto e outros textos, ou também o que chamamos de tipos ou tipologias, como Abraão, Isaac, Moisés, José e etc. Mas nós estamos nos referindo às suas aparições antecipatórias na Antiga Aliança, de forma que nós chamaríamos de cristofanias, ou seja, aparências pré-encarnada do Filho de Deus. Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 33, capítulo 16, do versículo 7 ao 14, capítulo 22, do 11 ao 18 e outros textos mais. Bom, nesta mesma perspectiva, seguindo esta mesma regra hermenêutica, podemos usar o mesmo argumento para a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ou seja, se podemos ver doutrinas que se desenvolvem plenamente no Novo Testamento, como a doutrina do arrebatamento da igreja, a doutrina da encarnação de Cristo, que são de alguma maneira vislumbradas no Antigo, por que também não podemos dizer o mesmo com os dons espirituais, incluindo a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia? Fazemos constantemente o bom exercício hermenêutico de procurar Cristo em cada livro da Bíblia. Isso está correto. Por que não fazer o mesmo exercício com o Espírito Santo de Deus? Ao tratar sobre as evidências do proto-Pentecoste no Antigo Testamento, sabendo que os principais questionamentos sobre esta temática para alguns teóricos giram em torno de uma, entre aspas, falta de referência bíblica, fecha aspas, para apoiar este entendimento da manifestação de dons espirituais na Antiga Aliança. O que determina a biblicidade de uma doutrina não é a exuberância de citações nas Escrituras, mas sim a clareza sobre o assunto onde o texto menciona os fatos. Se os números, ou seja, a quantidade de citações, determinassem a importância de uma doutrina, então a doutrina das ofertas seria mais essencial do que a da regeneração, e as mobílias do tabernáculo estariam em um patamar acima do fruto do Espírito.
Ou talvez as genealogias deveriam substituir as pregações sobre a divindade de Cristo. É crucial entender que a profundidade e a clareza com que uma doutrina é tratada nas Escrituras são os verdadeiros indicadores de sua importância teológica. A ênfase deve estar na interpretação correta e no contexto das passagens bíblicas, em vez de simplesmente contar o número de vezes que um tema é mencionado, por exemplo. Isso garante que a mensagem central da Bíblia seja preservada e que as doutrinas fundamentais recebam a devida atenção e compreensão. Exigir, por exemplo, uma declaração doutrinária explícita sobre os dons espirituais do Espírito Santo no Antigo Testamento, como acontece no Novo Testamento, é desnecessário e foge, inclusive, da normalidade escriturística. Se a doutrina da Trindade não está explicitada no Primeiro Testamento, como está no Segundo, de maneira abundante, e por isso ela deixa de ser verdadeira e presente em toda a Bíblia? Claro que não. Aqui reside uma grande barreira, um grande desafio aos próprios pentecostais. Falar sobre o proto-pentecoste veterotestamentário. Alguns fatores são levados em conta em favor de já na antiga aliança encontrarmos algumas referências bíblicas que prefiguram, apontam ou vislumbrem o agir do Espírito Santo. Pois sabemos que essa ação do Espírito de Deus, de fato, ela é mais amplamente vista como um evento lá no Novo Testamento. Embora o conceito de dons espirituais, ou dos dons espirituais do Espírito Santo, seja mais amplamente revelado no tempo dos apóstolos, nós podemos ver alguns indícios, vestígios, prenúncios dessa ação pneumatológica nos tempos do Antigo Testamento, ou dos antigos profetas de Israel. Como particularidade do que foi dito até aqui, ainda deve ser destacado que, embora essas raízes bíblicas e teológicas do proto-pentecoste no Antigo Testamento forneçam algumas hipóteses, conjecturas, pressuposições, pistas, vislumbres, rastros, pegadas ou até prefigurações do derramamento do Espírito Santo, precisamos dizer que é no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, no livro de Atos e nas cartas paulinas, onde falaremos sobre isso um pouco mais à frente, em episódios que virão, que nós vamos encontrar o cumprimento pleno desta vetero-promessa. Sem dúvida, o Espírito Santo, que é Deus, conforme Gênesis 1 e 2, segundo o livro de Samuel 23, verso 2 e 3, Salmos 33, versículo 6, Salmos 139, Atos 5, 3 e 4 e tantos outros textos. Ele, como Deus, sempre, desde a eternidade passada, esteve em plena atividade, sem limitações, sem restrições, e por isso podemos afirmar categoricamente que ele, o Espírito Santo, ele não está morto, mas ele está vivo e atuante em todos os tempos da história. E se ele está vivo e atuante, ele pode todas as coisas, inclusive conceder dons espirituais aos homens, independente dos tempos, das dispensações ou das épocas. O Espírito Santo, ele atuou com especificidade no Antigo Testamento, mostrando, como eu já disse, antecipações do que aconteceria no futuro com a igreja. Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade. É sempre relevante destacar que as três pessoas da Trindade são iguais e não há entre elas primeiro, segundo e terceiro. Não existe a ideia de subordinacionismo ou de hierarquismo na Trindade. Assim como está, por exemplo, no Credo de Atanásio, que diz assim: e nesta Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas. Seguindo esta mesma lógica do Credo de Atanásio, podemos afirmar categoricamente que existem diversos textos em que o Espírito Santo é citado na Trindade como a primeira pessoa. Isaías 1:1, Lucas 1:35, 4:18, João 14:26, 15:26,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, verso 4 a 6, Efésios 4, do 4 a 6, Judas capítulo 1, versículo 20 e 21. Em outros, como a segunda pessoa, Mateus 3, 16 e 17, 1 Coríntios 2, 11 e 12, capítulo 12, versículo 12 e 13, Gálatas 4 e 6, Filipenses 3 e 3, Hebreus 9 e 14, Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, e Judas, capítulo 1, verso 17 e 19. E em outros, como a terceira pessoa, Mateus 28 e 19, João 14 e 16, Atos 10, 38, Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, verso 13, e Primeira carta de João 5, verso 7. Logo, o Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie e do mesmo poder e glória do Pai e do Filho. Deus é uno e ao mesmo tempo triuno. Gênesis 1, verso 1, verso 26, capítulo 3, verso 22, capítulo 11, verso 7, Deuteronômio 6 e 4 e primeira carta de João 5, verso 7. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três divinas e distintas pessoas da Trindade que são coeternas e iguais entre si. Esta citação que nós acabamos de fazer encontra-se nesta obra, Proto-Pentecoste, Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, publicada pela editora Berea. Bom, no Deus uno e trino não há inferior e superior, nem mais ou menos, nem primeiro, nem segundo ou terceiro. Como disse Basílio, o Grande, o Espírito Santo possui, abre aspas, igual trono, igual honra, devida igualdade com o Pai e o Filho, fecha aspas. Basílio prossegue dizendo, digno da mesma honra reservada ao Pai e ao Filho, está no mesmo nível, ele é conumerado. Bom, podemos afirmar então que há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza à outra como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim, claro, uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta e, da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. É possível, sim, um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um outro ou a dois ou os outros dois membros, mas isso não significa ser inferior em essência. Então, pode-se afirmar que as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são consubstanciais, possuem a mesma natureza ontológica. Portanto, não há distinção ontológica entre o Pai, o Filho e o Espírito, visto que as três possuem o mesmo nível de divindade, bem como a mesma essência e os mesmos atributos incomunicáveis. O Deus Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho, o que chamamos de triunidade. Ele é uma das pessoas da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, e que penetra até as profundezas de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade, porque ele é Deus e Senhor, conforme Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, e a segunda carta de Paulo no capítulo 3, versículo 17 aos Coríntios. Desse modo, no Primeiro Testamento, o Espírito Santo atuava de maneira específica, esporádica e temporária sobre pessoas seletas e para obras específicas. Encontramos no Antigo Testamento três expressões utilizadas para a atuação do Espírito Santo nas pessoas. A. Ele revestia pessoas, segundo as Crônicas 24 e 20. B. Ele repousava sobre pessoas, Números capítulo 11, versículo 25. E C. Ele enchia pessoas, Êxodo 31 e o versículo 3. Um ponto importante ainda a ser destacado é que, embora esses exemplos e outros vários não mencionados aqui mostrem a presença e o poder do Espírito Santo no Antigo Testamento, o derramamento pleno e universal do Espírito foi mais amplamente revelado na era do Novo Testamento, principalmente
no momento de Pentecoste, conforme descrito em Atos capítulo 2. Por certo, o Espírito Santo nunca esteve dentro de uma caixa de fósforo ou limitado pelo tempo e espaço. Ele não está restrito à lógica humana, nem muito menos a conceitos teológicos ou filosóficos. Pelo contrário, está presente em toda a Bíblia, desde a criação, atuando livremente. Assim, desde o princípio, o Espírito Santo estava ativo na criação, junto com o Pai e com o Filho. Mesmo que os dons espirituais, como vistos no Novo Testamento, não sejam tão claramente mencionados, o Espírito Santo atuava de maneira específica, esporádica e temporária em indivíduos selecionados para missões particulares. Essas evidências sugerem que o Espírito Santo esteve ativo em toda a história bíblica, prefigurando assim eventos do Novo Testamento, mas de forma menos evidente e menos universal no contexto da Antiga Aliança. O Espírito Santo sempre atuou no Antigo Testamento e quando afirmamos que não encontramos com frequência a palavra Espírito Santo no Antigo Testamento, diferentemente do Novo, isso não significa que o Espírito não estivesse presente e atuante. Pelo contrário, ele estava agindo em toda a história bíblica, como até o dia de hoje. Espero que você esteja gostando deste episódio, ou melhor, desta temporada do seu programa Teologia Viva. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade. Continua nos abençoando. Veja cada um dos teus servos, Senhor, que nos acompanham e que a tua boa mão esteja sobre cada um deles. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém